Programa Revista Rural. Um oferecimento. Roundup, há 50 anos contribuindo para um mundo mais sustentável. E Família Fox, quem usa não troca. Se é agro, é Bayer. E se é Bayer, é bom. Olá! A semana passou depressa, não é mesmo? E a gente está aqui, mais uma vez, trazendo tudo o que há de mais bonito e interessante no agronegócio. Quer dar uma espiadinha no que a gente preparou para você? Então confira os assuntos de hoje. Porquinhos em família são muito mais felizes. Punks ajudam pacientes de um grande hospital. Tudo sobre o cultivo da beterraba. E um manejo especial que respeita o gado. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez. Mas antes, já dá um joinha aí. Quem não se inscreveu, se inscreve. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá. Família é tudo de bom, né? Quem não gosta de ficar junto das pessoas que ama? Pois acredite, permitir que os suínos de uma mesma família se mantenham juntos por mais tempo ajuda no bem-estar animal e até no aumento da produtividade. Assim como a gente, os animais também se sentem mais seguros e felizes quando estão em família. E por essa razão, os pesquisadores da Embrapa vêm preconizando um novo sistema de criação de suínos, onde os leitões ficam mais tempo juntos após o nascimento. O que significa isso? Uma leitegada, os leitões filhos de uma mesma porca, que são irmãos, eles permanecem juntos desde o nascimento até o abate, na mesma baia. Então jamais há ocorrência de mistura de leitões. Isso reduz o estresse e reduz também a transmissibilidade de agentes entre os animais, né? É um princípio extremamente importante para a redução da ocorrência de doenças. Esses significativos ganhos em saúde dos animais vêm ao encontro de uma demanda cada vez maior por parte dos consumidores. A partir dos anos 2000, houve uma preocupação mundial com relação ao uso de antibióticos na produção animal. Tanto para a questão de resistência dos próprios agentes que causam doença nos animais, como também em função da saúde humana. Dessa possibilidade de transmitir genes da resistência de bactérias de animais para humanos, né? A partir de 2009, nós iniciamos então esse projeto, cujo objetivo é ter uma metodologia em pequena escala para a produção de suínos sem o uso coletivo de antimicrobianos ou antibióticos. A economia de gastos com medicamentos na adoção do sistema também é um fator que chama muito a atenção. Desde 2009 até hoje, o sistema andou sempre, né? No período de 3 anos, quase 4 anos que a gente acompanhou, houve necessidade de medicação injetável individual, porque o animal que adoece é de ética profissional medicá-lo, né, para ele não sofrer. Houve a medicação de 3%, 3 e alguma coisa por cento na fase de creche e 8,3% na fase de crescimento e terminação. Isso é um número extremamente baixo, né, em relação ao total, que são 100%, né? Quer dizer, mais de 85% dos animais produzidos nunca foram medicados, nem individualmente. Durante esses 9 anos também não houve necessidade de nenhum tratamento coletivo, via água ou ração. Não se fez nenhum tratamento durante todo esse período aí, né? E mais incrível que pareça, os dados de desempenho
e de saúde dos animais são melhores até ou equiparados aos dados publicados na literatura de rebanhos convencionais aqui do Brasil, né? São extremamente importantes. O outro aspecto fundamental, digamos assim, para manter um rebanho livre ou sem antibióticos é a questão nutricional, né? Então esses animais eles recebem uma ração como todos os animais do campo recebem, que satisfaça as exigências nutricionais dos animais, né? Mas além disso nós adicionamos um probiótico, adicionamos o zinco, óxido de zinco para controle de problemas entéricos no desmame e adicionamos o plasma spray dry, o plasma seco, né, de suíno para melhorar a digestibilidade dos alimentos. O sistema não chega a ser inviável para a produção em escalas maiores, mas é no pequeno produtor, com até 60 matrizes, que ele se mostra mais eficiente e traz inúmeros ganhos financeiros e de manejo. Como é um pequeno sistema de produção, esse aqui, como exemplo, nós temos um lote a cada 21 dias. E isso é muito importante para racionalizar o uso da mão de obra, né? E também reduzir a transmissibilidade de leitões mais velhos para leitões mais jovens. Nos sistemas convencionais, hoje, muita gente utiliza o desmame 21 dias, que ele é bastante precoce e o aparelho digestivo dos animais não está ainda bem preparado para a alimentação sólida que é dada depois do desmame. Então a gente ampliou a idade de desmame para 28 dias de média. É claro que a média representa aí a idade um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a gente não aceita desmames antes de 23 dias de idade. Então os leitões já possuem o intestino preparado para os desafios posteriores. Muitos produtores às vezes acham que por ser em pequena escala se volta ao passado, né? Mas isso não é verdade, né? É um modelo de sistema de produção com uma alta tecnologia. Então, o primeiro princípio, vamos dizer, é a questão de biosseguridade, que é extremamente importante, né, para proteger o seu rebanho contra a entrada de agentes infecciosos. Dentro dessa biosseguridade existem vários aspectos, mas eu vou citar apenas alguns mais importantes. Um deles é cercar, né, a granja, ter uma barreira física, uma cerca de tela que protege o rebanho contra a entrada de outros animais ou de pessoas estranhas, né? O segundo ponto é a questão do vestiário e escritório, porque toda pessoa que entra, seja funcionário, seja visitante, que vai entrar no sistema de produção, ele necessita pelo menos trocar a roupa e o calçado, que são duas vias importantes de transmissão de doenças, né? Um outro ponto importante que faz parte, que vamos dizer assim, auxilia na não utilização de antibiótico é o controle de vetores. E aí, dentre os vetores principais na suinocultura, nós temos a mosca, que é um problema e tem que ser bem controlada, e o rato. São dois vetores importantes. No sistema em família, a castração dos leitões ocorre através de vacinas ou imunocastração, o que também reduz o estresse. A ausência de brigas entre os animais também permite abdicar do corte do rabo e dos dentes. E as porcas são mantidas soltas, tanto na fase de gestação como na fase de maternidade, né? Então são questões que reduzem o estresse dos animais e eles ficam menos propensos à ocorrência de doenças. Existe ainda uma outra conta importante a se fazer para decidir entrar ou não no sistema, pois além das vantagens no processo de criação, ele pode ainda agregar valor ao produto final. Do ponto de vista de acesso ao mercado e agregação de valor, o sistema de produção de suínos em família, ele traz vários atributos que são muito valorizados em alguns segmentos do mercado consumidor, sobretudo o mercado consumidor de maior renda. Por exemplo, são atributos que vão desde a pequena escala e da agricultura familiar, bem-estar animal, não uso de antibióticos e também o uso de genéticas para carne de qualidade, como é o caso da Embrapa MO25C. A
forma de adesão ao sistema, ela envolve aí a adoção de diversas práticas, processos, algumas mudanças nas instalações que o suinocultor independente ou mesmo ligado a uma cooperativa pode fazer. A melhor forma de adotar o sistema não é de forma isolada, mas sim por intermédio da sua cooperativa, da sua associação, e sempre pensando que tem dois elementos fundamentais para que ele consiga ter sucesso nesse objetivo. O primeiro deles é estar aliado a um ponto de venda, ou seja, uma empresa de varejo que já explora esses produtos de valor agregado. A outra questão é ter uma assistência técnica de qualidade que entenda os preceitos do sistema e ajude este suinocultor ou esta suinocultora a implementar as boas práticas de produção que o sistema preconiza. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Laércio Santana, Antônio Carlos Joaquim, Nilo Mota, Iriovildo Carnales, Genivaldo Rodrigues, Moacir Farias, Ubiratã Gentil, Joinei Dias, Diego Antônio e José Bispo. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Não existe segurança alimentar sem os defensivos agrícolas, mas, para que eles sejam aplicados da maneira correta, é preciso investir em técnica e formação. Quando a gente vai fazer uma aplicação correta e segura, a gente está pensando em 3 pilares. A gente está pensando no aplicador, né? Então na exposição daquele trabalhador rural. Nós estamos pensando na segurança do meio ambiente, porque daí não tendo desperdícios ou uma aplicação incorreta não vai ter deriva, então não vai contaminar o entorno, seja solo, água, ar. E também tem a segurança do alimento. Porque se você aplica de forma correta, na dose correta, e você atinge realmente o alvo que você deseja, você vai ter um alimento seguro. Uma aplicação inadequada, se você não faz uma mistura de calda adequada, por exemplo. Porque aquela calda, durante a aplicação, ela precisa ser constantemente, 100% do tempo, ela precisa estar em agitação. E por que ela precisa estar em agitação? Porque se você deixar aquela calda parada, ela pode sedimentar. Ela vai ter separação de fases dentro do tanque. Quando você vai aplicar, naquele primeiro momento, você vai ter uma dose muito grande daquele produto. E aí, no restante da parcela da sua cultura, você não vai ter produto nenhum. Então, você vai ter ineficácia, porque metade do seu cultivo não vai ter produto. E, por outro lado, metade do seu cultivo vai ter uma dose muito elevada daquele ativo, por exemplo. Na plataforma de treinamento Sindiveg, nós temos 8 módulos que vão tratar de várias temáticas. E uma delas é justamente tecnologia de aplicação. E dentro dessa tecnologia de aplicação, ele vai aprender como fazer uma aplicação segura. Os defensivos agrícolas têm uma reputação contraditória. Enquanto muitos os defendem, também há muitos que os atacam. A revista Rural veio conversar com representantes da Sindiveg para dar para você um panorama geral sobre tudo o que está acontecendo com os defensivos agrícolas. João, os defensivos têm uma reputação muito delicada. Há muitas pessoas que os atacam. Eles merecem essa imagem ruim? Eles não merecem essa imagem ruim, porque o conjunto de benefícios supera e muito os eventuais riscos ou efeitos colaterais que eles possam ter. Todavia, vão precisar continuar trabalhando para melhorar a imagem dos produtos, e isso obviamente é feito através de educação, treinamento, orientação. Uma vez que o produto é aplicado e segue as orientações, não deverão haver problemas, porque os produtos foram estudados, longamente testados. Não há como imaginar
um mundo sem os defensivos. Para a necessidade de alimentos que tem, para alimentar esse mundo todo, o país e o mundo, os defensivos têm um papel fundamental. Então, cabe a nós trabalhar para que eles sejam usados corretamente, né? E cada vez melhor aplicados, melhor usados, e que a gente capitalize, né, e otimize os benefícios que ele tem. Um ponto no qual os defensivos ainda precisam progredir é na especificidade, uma formulação específica para um problema específico. Um grande espelho que a gente tem para trazer sempre para defensivos é a área de fármacos, a área de medicamentos, onde o desenvolvimento racional de moléculas, elas sendo mais assertivas, você tendo um aprimoramento do escopo de desenho de molécula, ela se torna mais segura, mais eficaz e mais produtiva, né? Então eu acredito que o agro ele está iniciando esse caminho, e isso já é feito há muitos anos pela indústria farmacêutica. Então eu acredito que esse é um passo, né, importante também da gente ir lá e checar isso, pegar essa informação, aprender como se faz e trazer para o agro todo esse conhecimento, né, de um desenvolvimento racional agora de defensivos agrícolas, né, ele nascendo especificamente para enzima tal, com a característica tal, exatamente para ter eficácia. O agronegócio não é apenas fazenda, ciência e mercado. Uma parte muito importante também acontece no jurídico, são as leis e as regulamentações. A gente tem no Brasil um agronegócio muito complexo. A legislação com relação aos defensivos condiz com a nossa complexidade? Eu acho que a legislação do Brasil ela vem evoluindo já há alguns anos com a discussão com a sociedade, e ela engloba várias ferramentas mais modernas da questão da regulatória, né? Ela condiz e consegue dar a segurança necessária para o agronegócio e para os consumidores e usuários dos produtos. Em quais aspectos a nossa legislação ainda precisa avançar? Eu acho mais a implementação dessa legislação de maneira efetiva e eficiente, com a agilidade necessária para atender às demandas do agro e também dos avanços tecnológicos, sem deixar de lado a qualidade técnica e a avaliação criteriosa dos produtos. Recentemente nós tivemos um grande avanço com relação à nossa legislação. Comenta um pouquinho sobre ele, explica o que aconteceu. Não, a promulgação da última lei do ano passado dos defensivos agrícolas, ou lei dos agrotóxicos, como é falado, ela coloca realmente uma modernização da lei original, que é de 1989. Então há várias ferramentas mais modernas, como a avaliação de risco ambiental, a avaliação do risco toxicológico ou ocupacional dentro dessa legislação, e também uma coordenação melhor entre os órgãos para que o processo seja mais eficiente. O manejo integrado bem feito é aquele que pensa na produção como um todo. Isso inclui, é claro, os defensivos agrícolas. Não é só entender o defensivo, a gente precisa entender da planta e entender também do organismo que vai ser o alvo do controle. Então, quando a gente fala de manejo integrado, é utilizar todo o conhecimento da própria cultura, utilizar dos organismos que vão ser controlados, dos agentes de controle que ocorrem naturalmente, e também otimizar o uso dos defensivos. Então, quando a gente fala em termos defensivos, além do ativo em si, a gente sabe que as empresas têm feito inovações imensas em formulações. Estão desenvolvendo formulações de produtos mesmo antigos, mas formulações muito mais eficazes do que as antigas. As punks podem ser encontradas até no quintal de casa, né? Mas você sabia que muitas delas têm importante valor nutricional e terapêutico? Um grande hospital de São Paulo incluiu as punks em seu cardápio e vem garantindo uma dose extra de saúde aos seus pacientes. Quem acha que comida saudável não pode ser sinônimo de comida saborosa, ao entrar na cozinha do Hospital São Camilo, corre o risco de mudar de opinião. Quando nós começamos a utilizar as punks, as plantas alimentícias não convencionais na nossa dieta, foi tanto uma surpresa para os nossos colaboradores aqui da cozinha, até para os colaboradores que recebem a nossa refeição no refeitório e principalmente para os pacientes. Isso porque, em alguns locais, nós sabemos que as punks elas não são não convencionais, Elas são tradicionais, mas que com essa modernidade, da vida que a gente vai mudando os hábitos alimentares, vão se deixando para trás. Então nós percebemos o resgate dessa cultura.
Então, o paciente, ao receber, às vezes, uma alimentação diferenciada, por exemplo, um picão dentro da alimentação, faz mudar várias coisas, né? Vários sentimentos são retomados e essa alimentação ela fica até mais afetuosa, né? Além de garantir sabor aos pratos, as punks embelezam com suas cores e flores. Esses outros ingredientes, eles são para os fundos. Então nós utilizamos aqui tem a cenoura, que tem salsão. E aí nós vamos para a parte das punks, né? Que nós temos a chaia, que popularmente ela é conhecida como carne dos pobres, por ser excelente fonte de proteínas. Nós temos a capuchinha também. A capuchinha que nós conseguimos utilizar tanto as flores, que são ornamentais e para incrementar algum prato, quanto as folhas. Então, nesse caso, nós vamos produzir os caldos, que são substituídos pelos temperos. Então, aqui nós não utilizamos nenhum tipo de tempero industrializado, somente os caldos. Então, caldo de carne, caldo de frango, caldo de legumes e o caldo punk. Então, o que seriam os caldos punks? Seriam a utilização também de todos esses alimentos. Então, às vezes tem uma folha que não está tão bonita para servir como uma salada ou para ornamentar algum prato, nós aproveitamos ele para a produção desse caldo punk. Receitas criadas a partir de ervas reduzem até 50% do uso de sal em todo o hospital. Essas são todas as punks que nós vamos utilizar para o preparo do caldo punk. Então nós temos aqui, por exemplo, a azedinha, que além dela, ela tem esse nome não é por acaso, ela substitui também o vinagre. Então nós não precisamos utilizar na hora de temperar a salada, nós podemos acrescentar essa azedinha no meio da salada, então ela confere esse sabor mais azedinho. Então ela é para ser consumida crua, sem problema nenhum, é muito deliciosa. Temos a trapoeraba, que essa nós precisamos sim ter o cozimento, porque ela tem alguns fatores antinutricionais, mas nada do que um leve cozimento, 2 a 3 minutos, a gente já não consiga utilizá-la normalmente. A folha da batata doce, ela é riquíssima em fibras, assim como a trapoeraba. Então nós utilizamos para esses pacientes que inclusive precisam ter uma melhora na função intestinal. Nós temos o espinafre africano, que também ele é rico em vitaminas do complexo B e ele tem muitos minerais também. O guasca nós não acrescentamos ao sal, nós substituímos. Então ele confere esse sabor de sódio, né, nas preparações. Então esse nós utilizamos nas dietas de pacientes hipertensos. E temos aqui o cavolo nero, que ele é mais antioxidante. Então ele confere uma dieta mais leve para os nossos pacientes. Esse daqui ele também precisa ser consumido cozido sempre. Ali na frente nós temos a vinagreira. A vinagreira nós utilizamos ela tanto como a parte ornamental, ela confere, também tem uma flor muito bonita, que nós podemos colocá-la inclusive comestível, né, como parte da decoração, mas que nós podemos consumir. Todos os cuidados que se iniciam na horta prosperam no prato e, através de ingredientes saudáveis, proporcionam sabores marcantes. Bom, Tati, aqui a gente tem o resultado da preparação com as punks, né? Pode falar pra gente o que tem em cada prato? Claro, então aqui são alguns exemplos, né? Então essa é uma dietinha geral em que nós conseguimos colocar na salada as punks, então temos capuchinha, tanto a folha quanto a florzinha. Nós também temos, né, uma saladinha de cenourinha ralada, né, que faz parte. E aqui é o cavolo nero que nós refogamos, que faz parte da alimentação. Também temos aqui a capuchinha desidratada, porque ela dá um ar diferente, né? A gente consegue variar um pouco mais do arroz e do feijão. Isso tudo para que a gente atraia mais assim, o despertar para o paciente consumir. Já nessa bandeja, nós temos um exemplo de uma dieta cremosa homogênea, onde nós temos como diferencial a biomassa de banana verde. Então, podemos provar? Por favor! Agora é a hora boa.
Tirar a máscara. Vou provar aqui a florzinha que eu fiquei curiosa, porque nunca vi comer flor, né? Vou pegar aqui. É bom. Tem gosto de agrião. Isso, Agrião. Pra mim remete muito ao gosto do agrião mesmo. Agora vamos ver no arroz, pra ver se modifica. Ele tem um gosto mais acentuado, como se fosse alho, né? Só que é muito mais gostoso. Então são preparações simples, né? E que nós conseguimos mostrar a diversidade, a variação que nós conseguimos produzir com a alimentação. E trazendo também essa questão da gastronomia hospitalar, né? Porque nós conseguimos mostrar um prato que visualmente chama atenção e que nutricionalmente ele está completo. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Juarez Azevedo Leite Júnior, João Pereira Diniz Filho, Emanuel Souza Antunes, Atamai Pimentel, Raimundo Rocha, Antônio Costa, Claudionir Gnoble, Jennifer Bambil, Kleber Cabral e Wilgner Silva. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Dá para falar de tempero sem pensar na cebola? Difícil, né? Pois é, mas desde a escolha da variedade até a colheita, muitos cuidados precisam ser tomados para o produto chegar nas gôndolas com qualidade. Basicamente, a cultura da cebola ela pode ser acometida por uma série de pragas e doenças que limitam a sua produção. Aqui a gente está explorando, como eu comentei, um pouco o míldio, né, que é uma doença limitante para a cultura. Mas a gente tem alguns agentes externos que podem também contribuir para a produção não apropriada, né? Então, a gente tem soluções para manejo de trips, que é uma praga importante para a cultura, para a mosca minadora, que além de ser uma praga que acomete a folha da cebola, ela também é porta de entrada para a entrada de outras doenças, como bacterioses. Enfim, mas se a gente fosse resumir, o fato é que a cultura da cebola ela passa por 4, 5 grandes problemas de pragas ou doenças. E o agricultor ele tem que estar muito atento a elas, né? Uma vez que é uma cultura de ciclo intenso e que demanda muita atenção em função do seu altíssimo investimento. Para a gente conseguir ter a melhor qualidade de bulbo e melhor produtividade, basicamente a cultura tem que estar olhando todo dia, fazendo melhor uso de insumos, a melhor adubação, para a gente ter a planta mais saudável. A predominância de temperaturas amenas e alta umidade favorecem o surgimento do míldio. A doença em si, no momento que ela aparece, quando ela tem a sintomatologia apresentada, é sinal já de perda de produtividade. E em função da característica da doença de altíssima capacidade de disseminação, ela pode acometer a cultura e perder a lavoura. Então, a gente orienta que o agricultor faça o melhor uso dos melhores insumos no melhor momento da cultura, que é a partir da quinta folha verdadeira, onde ela começa a definir seu pico de produção. E, em paralelo, obviamente, sempre está monitorando a situação climática da sua região. A doença se apresenta através de manchas foliares e causa até o apodrecimento dos bulbos. No caso da peronospora, ela é uma doença avassaladora, né? Ela destrói muita cultura, ela tem um poder de impacto econômico importante. A Corteva hoje tem o Zorvec Incantia como a nossa principal solução, um produto completamente novo, direcionado para esse alvo. A nossa orientação é sempre de forma preventiva. Por quê? No momento que você tem a incidência da doença,
a folha ela já está acometida. E no momento que você tem uma folha acometida, você tem menos geração de fotossíntese, de fotoassimilados, o que vai comprometer a formação do bulbo. Você vai ter um bulbo de menor calibre, consequentemente uma menor qualidade, menor rentabilidade. Manejar um gado arisco, sem varas, gritos e truculência. É possível? Claro que é! A técnica chamada nada nas mãos garante um manejo que respeita a natureza dos animais e apresenta excelentes resultados. Aqui na Santa Adelaide, além do protocolo das vacas amigas, uma técnica também tem feito muito sucesso. É o nada nas mãos. Ou seja, os bastões, ferros e também a gritaria com os animais foram deixados de lado. Agora é o gesto corporal e o olhar quem tocam os animais. Criada pelo peão norte-americano Bud Williams e pelo veterinário Tom Nofsinger, a técnica tem por objetivo deixar os animais à vontade com a presença dos humanos. Quando que vocês adotaram essa técnica e como tem sido para vocês as mudanças que o Nada nas Mãos tem proporcionado no comportamento do gado e também dos funcionários aqui da fazenda? Bom, a gente começou mais ou menos em 2018 a fazer essa transição e como a gente lida com o gado Nelore, ele é um gado mais agressivo e melhorou bastante. Quando a gente começou a mudar o nosso jeito de agir, eles mudaram o jeito deles de agir, isso reflete um no outro. Então, facilitou trazer o gado no mangueiro, não é gritaria, não é bagunça, não é cada um para um lado. Abriu a porteira, fez do jeito certo, elas sabem para onde elas têm que ir e quando elas têm que ir. Dentro da parte de vocês aqui, que é a cria, quais são os reflexos no final do que vocês fazem que o Nada nas Mãos traz para os bezerros e também para as vacas, além da questão do menos estresse? Bom, o Nada nas Mãos, ele refletiu nitidamente na nossa taxa de prenhez. As vacas menos estressadas aumentam a taxa de prenhez, emprenham mais, menos doenças. Os bezerros têm uma conversão melhor, eles engordam mais rápido e mudou tudo na saúde animal. Relativamente novo no Brasil, o conceito, se adotado corretamente, gera resultados positivos, seja numa fazenda de cria, recria ou engorda, além de refletir no produto final. Tem impactos positivos para a pecuária, rendimento de carcaça, na hora de transporte de animais menos estressados, mais tempo de prateleira para esses produtos no supermercado, escolinha dos animais para conduzir quando vem para curral, para brete, deixando esses animais mais à vontade, né? Conduzindo um número menor de animais, sem ferrões, sem gritos, sem bandeiras, apenas com a expressão corporal e pressão visual nesses animais. Como em qualquer novidade, o Nada nas Mãos ainda passa por uma certa desconfiança de alguns produtores. E é através de demonstrações da ferramenta que o convencimento acontece. Há uma resistência da pecuária tradicional, mas o produtor vendo em dados, vendo em diferença no seu produto final, é onde que ele acaba comprando a ideia. E animais menos agredidos correspondem muito mais, né, na sua produção. E na hora que a gente explica os fundamentos do Nada nas Mãos, a parte de pressão corporal, pressão visual, o produtor vendo esse trabalho no curral, ele já acaba aderindo. Porque o novo, ele causa restrição, mas a partir do momento que o produtor vê na prática como funciona, ele acaba aderindo à técnica. Como foi o treinamento, a preparação dos teus funcionários para isso? O treinamento estava bastante apreensiva, principalmente por causa que a gente tinha esse gado mais agitado, mas me surpreendeu como realmente é o que eu faço
que reflete no que ela vai fazer, porque foi incrível, parecia que as vacas estavam treinadas no dia, mas é uma coisa que realmente aconteceu natural, parecia uma coisa natural, que você se posicionava e ela te respondia de um jeito assim inacreditável. Ivan, quanto tempo você trabalha aqui na fazenda? Tô 2 anos e meio, rapaz. 2 anos e meio? 2 anos e meio. E me conta um negócio, o que o Nada nas Mãos mudou no teu dia a dia, no teu jeito de lidar com o gado e no teu trabalho? Olha, mudou bastante, rapaz. Olha, acabou todo o negócio de ferrão, essas coisas. O gado tá bem mais tranquilo, entrando no mangueiro. Melhorou, olha, 100%. Não machuca o gado, não faz nada, então vai só com as mãos. E assim nós vai mexendo com o gado, tá uma maravilha. O gado mais tranquilo, calmo, não fica mais estressado. E aí vai indo a rotina deles, né? E sempre melhorando, né? E como que foi a tua adaptação? Porque imagino que você estava acostumado a usar os bastões, a voz. Rapaz. Como que foi se adaptar para esse movimento de não usar nada além do seu corpo e do seu olhar? Isso aí no começo foi meio estranho. Meio na pancada, no cutucão. Aí foi indo, aí encaixou. Foi uma beleza, rapaz. Nossa, o gado não fica estressado, né? Não vem pra cima da gente pra pegar. Então, estamos indo aí. E lidando com o Nelore ainda, com o Nelore ainda, rapaz, um bicho... Nelore calminho é mais legal, né? Nossa, rapaz, olha, melhorou 100%. Nossa, uma beleza. Pro campeiro dá mais segurança na hora de entrar num brete, na hora de entrar no Com certeza. Na hora de você vacinar, fazer um remédio, então você não fica gritando, nem machucando, maltratando o bichinho. Nossa vida. Hoje aqui na fazenda Santa Adelaide, vocês ainda guardam os bastões, etc, ou já foi tudo embora? Isso aí já acabou tudo. Não tem mais nada? Não tem mais nada. Hoje agora é só no corpo e no olhar? Só no corpo e no olhar. Você sabia que a beterraba não é uma raiz? Ela é, na verdade, um prolongamento do caule e é uma das hortaliças mais nutritivas que existe. Em alguns países, ela é até utilizada na fabricação de açúcar. De origem europeia, a beterraba há muitos anos faz parte da nossa dieta. Apesar de ser normalmente qualificada como raiz, ela é, na verdade, o resultado do engrossamento de uma porção do caule. Mas como é o seu cultivo? Vale a pena plantar beterraba? Quem responde é um especialista no assunto. A beterraba é uma cultura de clima temperado, então as melhores épocas de cultivo para o material seria de março até julho. É possível você trabalhar mais tranquilo, digamos assim. Embora se trabalhe, né, com a cultura da beterraba, se você quiser, os 12 meses do ano é possível estar cultivando beterraba, mas as melhores janelas de cultivo são de março a julho. O plantio da beterraba pode ser feito pelo transplante de mudas ou através da semeadura mecanizada. Isso vai depender do nível de tecnificação do produtor. Produtores mais tecnificados, né, utilizam a semeadora. É a mesma semeadora que faz o semeio para beterraba, cenoura, cebola, ela também faz o semeio da beterraba, mudando apenas os discos, né, de semeio. Mas então, com o mesmo equipamento, esses produtores conseguem utilizar. O solo ideal para o cultivo deve ser solto e limpo, sem restos de cultivos anteriores. Recomendamos, né, para fazer as fertilizações, recomendamos em primeiro lugar a análise de solo. Mas no grosso modo, geralmente o pessoal trabalha com adubo 4, 14 e 8 na base, de 1.500 a 2.000 quilos por hectare na base, tá? E o restante em coberturas. O pessoal trabalha com o adubo 20-0-20, NPK 20-0-20, parcelado. Então a partir dos 30 dias ele usa 50 quilos dessa formulação, aos 50 dias ele usa 100, aos 70 dias ele utiliza outros 100 quilos, pensando em colheita entre 80 a 100 dias de ciclo. Tá? E em relação ao manejo hídrico, quando se pensa em irrigação, quando a planta acabou de ser semeada, você precisa fazer irrigações constantes. Diariamente você precisa estar fazendo irrigação para a cultura da beterraba, assim como outras hortaliças, para fazê-la germinar.
Depois é manutenção, a cada 2, 3 dias ela precisa de água, não todos os dias, né? Você não pode deixar a planta numa condição de muita umidade, mas geralmente 2 a 3 dias de intervalo entre uma irrigação e outra. Para ter sucesso na produção da beterraba, é importante não descuidar dos tratos sanitários. Negligenciar a ameaça das principais pragas e doenças pode custar caro ao produtor. Então, dependendo do nível tecnológico adotado pelo produtor, se ele é um pequeno produtor, às vezes não tem um equipamento para fazer pulverização, ele pode fazer o arranquio, né? Ou contratar pessoas para realizar o arranquio dessas ervas. Existem as doenças fúngicas, né? A principal doença é a cercosporiose, né? A cercospora que ataca a folha e a destrói. Temos a foma, temos ataque de bactéria, temos ataque de vírus, então depende, o produtor tem que estar sempre trabalhando na prevenção às doenças, com os fungicidas ideais registrados para a cultura. Da semeadura à colheita, a beterraba leva entre 80 e 100 dias e apresenta bom rendimento por hectare. Geralmente entre 1.800 a 2.000 caixas por hectare de 30 quilos. O longo tempo de vida do produto após a colheita também é um fator positivo, permitindo ao produtor uma melhor administração no escoamento da produção. O produtor mais tecnificado, ultimamente, ele tem realizado as colheitas, o plantio geralmente somente em inverno, onde eles têm menos problemas com essas doenças de cercospora, entre outras doenças que atacam a folha, e ele tem armazenado isso, a beterraba, em câmeras frias. 5 a 7 meses é possível o pessoal realizar o armazenamento da beterraba na câmara fria. Então, se o mercado está com condição boa de preço, ele tira da câmara fria e já coloca esse material no mercado. Então depende da condição de preço, mas hoje se tem cultivado beterraba e armazenado em câmeras frias. Mediante a questão de preço, ou ele já coloca, solta ela no mercado, ou ele armazena. No melhor momento ele vende. O programa já está terminando. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Quero te ver aqui semana que vem, ok? Até lá!